Olá e sejam bem-vindos ao episódio desta semana de No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expresso. Em fim de semana de regresso de campeonato, a atualidade leva-nos também para outros temas, depois de um início de semana, digamos, tenso, fosse em Old Trafford, em Alvalade ou até no Teatro de Châtelet, em Paris. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo estão os nossos Ballon d'Or do comentário, o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Aqui nós dividimos, não é? Olá a todos. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Cumprimentos, Lídia, Tomás, e um abraço a todos que nos ouvem, e deixem só dar uma notazinha para o pessoal da Nazaré que fez questão de dizer no passado sábado que nos segue todas as semanas. Muito bem, um grande abraço para a malta da Nazaré, afinal não é só ondas. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Já lá vamos aos jogos da nona ronda da Primeira Liga, mas antes de tudo, as últimas horas deram-nos aqui pano para mangas. Como diria Hemingway, aconteceu tudo gradualmente e de repente, e depois de repente, não é? Parece próxima à saída de Ruben Amorim para o Manchester United, precipitado obviamente pelo despedimento de Erik ten Hag na segunda-feira. Um timing complicado para o Sporting e imagino até para o próprio Amorim. Rui, começo por ti. Há aqui tanta coisa para falar, mas vou começar por uma questão. Confirmar-se esta saída, o que é que achas que o United foi à procura quando escolhe Ruben Amorim? E se acreditas que o United, no grande esquema das coisas, que Amorim provavelmente teria a escolha agora no final do ano, é um bom desafio para Amorim? São duas excelentes questões. A primeira, eu creio que o desafio é um desafio hercúleo, porque nós temos que olhar para aquilo que é o Manchester United hoje. Já não ganha o título há muito tempo, tem sido, sobretudo após a saída do Alex Ferguson, praticamente um cemitério dos treinadores, mesmo para aqueles que ainda conseguem vencer alguma coisa que não o campeonato, mas olhando para aquilo que é o momento, e deixa-me só fazer esta pequena nota, eu percebo que o comboio do Manchester United possa só passar uma vez, é uma expressão que eu acho que faz sentido, sobretudo para um Real Madrid ou para um Manchester United, mas eu ficaria no Sporting, ou seja, eu acabaria a temporada no Sporting com um plantel por mim escolhido, em que tenho sérias hipóteses de ser campeão nacional e ser bicampeão nacional consecutivo, algo que o Sporting não consegue desde o início da década de 1950, e sobretudo acho que o Sporting, com o Ruben Amorim como treinador, tem todas as hipóteses de chegar pelo menos aos oitavos de final da Liga dos Campeões, ou até espreitar mesmo os quartos de final, se não houver uma saída de Gyökeres a meio da temporada. Agora, passando para aquilo que é a realidade, compreendo que o Ruben Amorim queira sair do Sporting face à proposta do Manchester United. Creio que nem é uma questão apenas meramente financeira, ele vai dobrar o salário, é óbvio que para qualquer um de nós os três e para quem nos está a ouvir, são valores absolutamente pornográficos e absurdos, e cada um sabe obviamente a sua vida, mas eu creio que há aqui algum entusiasmo por parte do Ruben Amorim em relação à questão do Manchester United. Já se sentiu no verão passado, quando se falaram em clubes ingleses, ele acabou por só se reunir com o West Ham, mas havia mais do que uma possibilidade que houve esse entusiasmo, e agora é naturalíssimo que volte a haver. Aquilo que me parece é que o Manchester United nunca ficará tão mal como está neste momento, ou seja, estamos a falar de uma equipa que à nona jornada na Premier League está em 14º lugar, tem 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, um futebol a roçar quase sempre o soporífero. Em termos de Liga Europa está em 21º lugar, ou seja, era difícil fazer pior. Tem 3 empates, não venceu nenhum jogo, não perdeu nenhum, mas era difícil fazer pior face àquilo que é o plantel do Manchester United, e que tem uma vitória nos últimos 8 jogos oficiais. Uma coisa que eu acho que o Ruben Amorim devia pensar, e que no meu ponto de vista faria com que eu ficasse no Sporting até ao final da temporada,
um ponto logo essencial. Não fui eu que escolhi o plantel do Manchester United, fui eu que escolhi o plantel do Sporting. Outro ponto que me parece importante é que o plantel que ele vai encontrar no Manchester United é preciso ter paciência por parte dos adeptos em perceberem que isto é um ano zero similar àquele que ele teve no Sporting a partir do momento em que saiu do Braga. E que o ano 1, que será o início da próxima temporada, não vai fazer que de geração espontânea e pelo trabalho único do Ruben Amorim, que a equipa do Manchester United esteja já a lutar pelo E há aí uma diferença, Rui, é que o Sporting, claro, mesmo na modo baixo, como estava quando Amorim chegou, certíssimo, era superior a praticamente todos os adversários. E com verdade. o United não é assim. Não é. É bem pelo contrário. Neste momento o Manchester United, e não sei se concordarás comigo, Tomás, até pode ser algum exagero da minha parte, eu creio que é uma equipa que pode lutar pela classificação para as competições europeias. Sim, mesmo a Champions já é difícil. Não impossível, sim, mas difícil. Mas eu acho que já está longe do top 4, mesmo para conseguir, imaginemos que ainda vai o quinto classificado e deverá ir à Liga dos Campeões, e sobretudo é uma equipa para a qual o título é uma miragem. Acima de tudo ficará a ideia de metas progressivas. Tentar fazer o melhor possível nesta época, tentar entrar na Champions no ano seguinte, e o que está definido pelo Man United é ser campeão novamente em 2028, e provavelmente seria neste tempo que Amorim teria de cumprir essas metas. Óbvio. E desenvolver o clube a todos os níveis. Óbvio. Agora, de outra forma, se é para ir para o Manchester United e pensar que é para ganhar no imediato, e volto a frisar, Tomás tocou numa data que me parece essencial, que é 2028, eu creio que, tendo esse tempo e não havendo o risco de, mais uma vez, como sucedeu com os treinadores anteriores, de anteciparem o fim do projeto, e anteciparem, neste caso, até por vontade da administração, eu creio que sim, que é difícil recusar um comboio como o do Manchester United. Eu, volto a frisar, do meu ponto de vista pessoal, eu ficaria no Sporting até ao final da temporada. Tenho quase a certeza que se o Ruben Amorim continuasse no Sporting seria campeão nacional. Creio que é um feito histórico para o Sporting e sobretudo confirmaria o Ruben Amorim como o melhor treinador de todos os tempos de um dos grandes clubes portugueses, e acho que isso não é assim tão pouco. É certo que se sair hoje não deixará de ser, isso também é a verdade é essa, mas eu só iria mesmo para o Manchester United com a certeza que poderia manipular no plantel nas próximas temporadas e, tal como o Tomás disse e muito bem, que campeonatos só em 2027, 2028, independentemente de nós sabermos, e já termos tocado aqui neste assunto, creio que há 2 semanas, que há a hipótese, por exemplo, na próxima temporada o Manchester City começar com um atraso muito grande, pontual. É uma hipótese, mas não é essa hipótese que vai transformar o Manchester United em candidato imediato à vitória na Premier League. Não, mas é uma perspectiva interessante em relação ao desafio para cada treinador, e parece-me que muitas vezes a generalidade das pessoas tem o raciocínio oposto à de um treinador. O Unai Emery prefere ir para o Aston Villa, que está em 14º. Como é óbvio. O Klopp pegou no Liverpool, que era uma equipa que nem lutava por títulos. O Arteta pegou no Arsenal, que não ia à Champions há anos e anos. É muito mais interessante para um treinador o desafio de reconstruir um clube e relançá-lo para a luta pelos primeiros lugares, construindo, claro, uma ideia de jogo à própria imagem, e é essa vantagem que o Ruben Amorim terá no United, que não teria, por exemplo, no City. E terá provavelmente nunca iria ter. É a equipa de Guardiola. Muito mais margem de manobra para mexer. Muito mais margem de manobra e, sobretudo, entrando numa equipa que não ganha normalmente. Isso mesmo. Tem muita margem de crescimento. Mesmo. O City, no limite, poderia ser pentacampeão. O Ruben Amorim não vai fazer melhor no City, caso não tinhas nada a ganhar, exatamente. Só tinhas algo a perder. É verdade, é exatamente isso. É muito superior no United, claro, caso as coisas corram bem. O que também não é absolutamente claro, percebe-se a vertente do desafio, o carisma, o peso institucional do Manchester United. Quanto a isso estamos todos de acordo, é uma proposta muito difícil de recusar. Agora, tenho algumas dúvidas em relação ao plantel, não o plantel do futuro, porque aí seguramente haverá margem de manobra para Amorim escolher jogadores e ir moldando o plantel como pretende, mas sobretudo em relação ao plantel atual, porque há uma série de jogadores com um estatuto muito pesado, cujo rendimento é, não quero dizer medíocre, mas muito pobre, e isto é assim há anos. Suporífero mesmo. Exatamente, é assim há anos. E como se sabe, mexer no estatuto de referências não é uma tarefa muito fácil para nenhum treinador que chega vindo de um Sporting, uma liga
obviamente diferente da Premier League e com menos força, e o próprio treinador, claro que tem resultados interessantíssimos nos últimos tempos, mas também pode motivar alguma desconfiança. Ainda há pouco lia uma opinião do Paul Scholes a dizer que queria um treinador com mais mediatismo, mais estatuto do que Ruben Amorim. Enfim, o United é um clube que mexe muito à volta, tem muito barulho constantemente das ex-figuras, da própria imprensa, e essa é uma dificuldade que um Amorim poderá ter de lidar nos próximos tempos. Agora, em relação ao Sporting, estão em causa 2 fatores preponderantes para mim. O primeiro é o tempo que Amorim deu ou não a Frederico Varandas e à estrutura do Sporting. Isto é, estaria minimamente assegurado que Ruben Amorim poderia sair a meio da temporada caso surgisse uma proposta e que João Pereira, enfim, não sei, é o nome que tem sido veiculado como a opção mais forte, é uma opção firme para chegar à primeira equipa e dar continuidade ao trabalho? Isto já estava pensado ou foi toda a gente apanhado de surpresa e é preciso ativar um plano de emergência? Acho que este respeito, e coloco entre aspas, porque enfim, estamos a falar de um convite difícil de recusar, se havia de facto no seio da estrutura do Sporting uma preparação e um sinal de competência dado por João Pereira para ser o sucessor de Amorim a meio da temporada, caso isto acontecesse. Porque Amorim foi segurado pelo Sporting quando terminou em quarto. Aí houve um respeito, e mais uma vez vou colocar entre aspas a expressão, e aqui, não sei, mas acho que isto seria importante de perceber ao máximo e seguramente teremos respostas nos próximos tempos. O outro fator é que o que Ruben Amorim pode largar não é apenas o estatuto possível de bicampeão no Sporting. Poderia estar perante o caso de uma das equipas mais históricas do futebol português neste século, porque estamos a falar de, quem sabe, recorde de pontos, quem sabe, recordes de tudo e mais alguma coisa, de golos, de vitórias, por aí fora, e até, quem sabe, de uma possibilidade europeia muito, muito relevante, tendo em conta o historial do Sporting. E são estes fatores que creio que Ruben Amorim poderá desperdiçar. Claro, não dá para ter tudo e o Manchester United deve ser o destino provável. Vou fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo sobre a ideia do Rui de achar que o Ruben devia continuar. Esta ida antecipada também não pode ser um bocadinho lá está o que ele fez no Sporting, que é ir ali desbravar um bocado de caminho, tentar perceber onde é que na próxima época pode cortar. Ele fez isso no Sporting, não é? E correu bem, passado obviamente algum tempo, não correu bem imediatamente, logo na época que entrou. Poderá ser esta também a ideia de Ruben, sentir-se tentado a ir já? Sabes que a primeira coisa que me veio à cabeça ontem à noite, quando soube da possibilidade, é e se corresse bem, não é? Exatamente. Ele voltar a fazer a mesma é que tem pergunta. tudo para correr mal, não é? No United. E se correr bem? É porque tem tudo mesmo para correr mal. E concordo com o Tomás em relação a um aspecto essencial. Nós não acreditaríamos que o Ruben chegasse, pelo menos eu creio que o Tomás também, e já tínhamos falado sobre esse assunto, não acreditávamos que o Sporting fosse tão rapidamente campeão nacional, como foi no ano 1 do Ruben Amorim, mas aqui eu tenho quase a certeza absoluta, para não dizer certeza absoluta, que o Manchester United não vai ser campeão para o ano. E esse ponto parece-me importante, nem deve fazer parte dos objetivos do clube. Agora, o Ruben Amorim aqui tem um aspecto que me parece interessante. Tu tocas do ponto essencial, que é a construção do plantel, sendo que é uma construção do plantel mais ampla do que o habitual, ou seja, ele vai poder mexer em janeiro na equipa, e esse será a primeira forma de nós vermos o que é que ele fará ou não no Sporting, isto partindo no Manchester United, isto partindo do pressuposto óbvio que o Ruben Amorim acabará por ir para o Manchester United agora. A primeira janela de mercado já vai dar para perceber com quem é que ele não conta e com quem ele vai querer contar, e já vai querer contar numa fase final desta temporada. E nesta temporada, eu creio que o objetivo do Manchester United deve ser só o apuramento para as competições europeias em termos de campeonato, não pensar em mais do que isso, recordar... Sendo que curiosamente até poderia ser interessante para o treinador ficar fora da Europa e poder focar-se no campeonato. Como aconteceu. Exatamente. Não há como gerir isto desta forma. Mas eu ia pelo caminho exatamente oposto e estás-me a ler na perfeição. É que não deixa de ser curioso que o clube que o Ruben Amorim rejeitou este verão está com a mesma classificação do Manchester United, ou seja, o West Ham e o Manchester United ocupam o 13º lugar, o que não deixa de ser curioso. Mas aquilo que me parecia que seria o ponto de partida é, já nesta primeira janela,
retoques importantes, ou seja, dispensar quem está claramente a mais, utilizando uma expressão célebre do Tony há 31 anos, se não estou equivocado, as maçãs podres do plantel, começar a procurar aquele tipo de reforço e o reforço padrão que o Ruben Amorim e não o Manchester United tem na cabeça, ou seja, nós não nos podemos esquecer que o Manchester United neste defeso contratou uma série de jogadores claramente ligados a Ten Hag, e esse aspecto não deixa de ser curioso de referir. Agora, aquilo que me parece importante é ele aproveitar claramente estas duas janelas de mercado e aquilo que tem até ao final da temporada para montar a equipa com que vai partir para a próxima temporada. Analogia perfeita com aquilo que tu disseste, Lídia, em relação ao ano zero do Sporting. Agora, eu aqui estou um bocadinho, creio que discordante do Tomás. Eu largava o campeonato, pensava na hipótese de conquistar a Liga Europa, porque acho que é possível, mesmo com um plantel, com este plantel atual, mas sobretudo com um plantel revigorado, sobretudo esperaria que o Ruud van Nistelrooy não fizesse porcaria amanhã, diante do Leicester City, porque estar nas competições a eliminar acaba sempre por ser positivo, e depois sabemos que só em janeiro começa a FA Cup, e creio que aí está. São os 3 argumentos que eu jogaria nesta primeira temporada, acreditando, e volto a frisar, que o Manchester United, por obrigação, mesmo com este plantel, que é um plantel que eu não aprecio particularmente, e já tínhamos falado aqui na altura, quando foi o pré-jogo diante do Futebol Clube do Porto, creio que tem condições, obviamente, para top 10, isso seria, obviamente, o mínimo, mas pelo menos para estar no 5º, 6º, 7º lugar no final da temporada. Vou lançar ainda outro fator para reflexão, até porque isto tem sido amplamente discutido nos últimos tempos. Quem é que tem mais potencial enquanto clube? É o Aston Villa ou é o Manchester United? Ou é o Newcastle? É que a força dos clubes já não conta por si só. Não, se não não conta, houver não estrutura, conta. se não houver competência, de nada vale ser o Manchester United ou o Liverpool em vez de ser o Aston Villa ou o Newcastle. Por isso, percebendo o apelo óbvio do Manchester United, todos crescemos a ver o Manchester United ganhador e com uma série de referências. E o Real Madrid, são duas equipas em que se o comboio te passa, tu não vais dizer que não. Sim. Claramente, tem uma força extra em comparação com os outros clubes. Trouxe este tema simplesmente pela tal possível continuidade, se calhar não vai acontecer, de Ruben Amorim. É que ficando e conseguindo os objetivos a que se propôs no Sporting, talvez tivesse, poderia não ser o Manchester United, mas uma série de clubes disponíveis certíssimo, onde poderia entrar. Portanto, aqui o que fica claro, e depois Amorim poderá falar sobre isso, é que há uma vontade muito forte de treinar o Manchester United e não obrigatoriamente da Premier League. Mas logo se verá. Agora, em relação a um ponto que há pouco tocavas, Lídia, que depois eu acabei por não te responder, eu creio que a situação, nunca sendo ideal, porque nunca vai ser ideal, a menos má é que faltam 10 dias praticamente para a paragem, 10, 12 dias para a paragem do campeonato para compromissos das seleções. Eu creio que, do meu ponto de vista, e volto a frisar, é o meu ponto de vista, no mínimo o Ruben Amorim devia cumprir esses 12 dias que faltam para a paragem do campeonato. Até porque o Manchester United tem um treinador interino e creio que esse treinador interino poderia cumprir os 4 jogos que tem pela frente. Sei que um deles, obviamente, é diante do Chelsea e, obviamente, que os donos do Manchester United querem o Ruben Amorim para esse jogo, mas eu creio que não se pode largar o Sporting nesta altura. Eu creio que, volto a frisar, eu não largaria em nenhuma altura até ao final da temporada. Mas nesta altura, semana... e faça aquilo que tem sido feito pelo Ruben Amorim no Sporting, eu creio que o Ruben Amorim é o elemento central da estrutura do Sporting. Faça aquilo que o Sporting também fez pelo Ruben Amorim nos momentos em que o Ruben Amorim não ganhou, e o Tomás há pouco recordava, houve uma temporada que ainda não foi tão há pouco tempo assim, em que o Sporting ficou em 4º lugar, e nunca houve qualquer foco de contestação em relação ao Ruben Amorim, pelo menos que tenha vindo cá para fora, mas sentia-se que não havia. Eu creio que é o mínimo que o Ruben Amorim pode fazer pelo Sporting, é aguentar até à paragem à próxima paragem, à paragem de novembro, porque creio que sair de um momento para o outro da melhor equipa do campeonato português, da equipa que é claramente mais forte, eu creio que é um golpe duríssimo. Quer dizer, o Ruben Amorim vai passar de treinar hoje à noite o Nacional para amanhã estar a treinar o Manchester United.
E há outra coisa muito importante não... e que até revela, de certa forma, a incapacidade de compreender a abrangência do trabalho do treinador. Tenho lido Óbvio. muitas coisas, ouvido também, e uma parte da opinião é de que a equipa está montada e, portanto, o Sporting pode facilmente continuar a jogar e a ganhar. Certo, mas Certo. e a capacidade de comunicação? E a capacidade Exatamente. psicológica na gestão do grupo? E o conhecimento profundo de cada jogador? Isto são fatores que também valem no trabalho do treinador, não é São, só e a 3, equipa 4, técnica 3, não vai e as ser a combinações mesma. por dentro A equipa técnica, e os alas por exatamente. fora. Há muito mais coisas que tornam um treinador especial e a figura certa para o lugar certo, e quem Como é vier a óbvio. seguir terá de cumprir todos estes requisitos, não apenas a parte tática. E é que se tu consegues, em algumas situações, se quiseres emular a parte tática, não tem ninguém o conhecimento que o Ruben Amorim e a equipa técnica têm do clube. E, sobretudo, muito do sucesso daquilo que acontece no Sporting e tem acontecido no Sporting é reflexo do treino. E não há dois treinadores que treinem igual, nem há duas equipas técnicas que trabalhem igual, e depois o Tomás tocou ali em pontos que são absolutamente determinantes, absolutamente cruciais, em que o Ruben Amorim fez a diferença de forma inequívoca, para além da questão, e volto a frisar, que o Sporting apresenta neste momento provavelmente um dos modelos de jogo mais estimulantes que nós vimos nas nossas vidas a nível do futebol português, e não é fácil a tarefa do sucessor. E o Tomás tocou nesse ponto, tudo indica que será o João Pereira o sucessor, e sinceramente, com o máximo respeito pelo João Pereira, eu não vejo que o Sporting hoje em dia, um Sporting que foi bicampeão nacional, se quisermos, nos últimos 4 anos, que caminha, e a verdade é esta, caminha claramente para ser a equipa que vai ser campeão este ano, portanto somando um tricampeonato em praticamente 5 anos, juntando depois a qualidade exibicional que demonstra, o número de golos que marca, o número de golos que não sofre, o que também não deixa de ser interessante, até comparado com outras temporadas. Se o Sporting não sofrer difícil. com o Estrela, iguala um registro há mais de 50 anos. 50 anos. São fatores que não se sobressaem logo. Claro que o que conta são as vitórias, são os títulos, mas traduzem a grandeza da equipa. Mesmo do ponto de vista ofensivo, esta equipa está pertíssimo dos 5 violinos, que é uma coisa absurda. Não haverá equipa no Sporting capaz de igualar aqueles números. E a verdade é que a equipa do Sporting, do Ruben Amorim, tem competido a esse patamar, e é um patamar da pré-história do futebol português, uma pré-história que merece mais do que ser respeitada, até porque está em causa a melhor equipa do Sporting de todos os tempos, e esta aqui, eu creio que está muito, muito, muito perto disso. Voltando só ao João Pereira, com o máximo respeito que tenho por ele, independentemente de não o conhecer, mas tenho imenso respeito por qualquer treinador ou qualquer ex-jogador português. Aquilo que o João Pereira fez no Sub-23 do Sporting pareceu muito curto, independentemente de não ser a competição, do meu ponto de vista, aquilo que é mais interessante ou mais importante, e a expressão é exatamente essa, aquilo que é mais importante no Sub-23 não é mostrar, não é ter resultados, não é por aí que eu estou a falar, falo mesmo numa combinação entre qualidade de jogo e desenvolvimento de alguns jogadores. Este ano na equipa B eu tive a oportunidade de ver 2 jogos da equipa B, gostei daquilo que vi, mas mesmo assim, e olhando para aquilo que é o adepto do Sporting, que tem que olhar, que olha quase sempre obrigatoriamente para os resultados, estamos a falar de uma equipa que em, se não me engano, 9 jogos só ganhou 3. E isto pode assustar os adeptos do Sporting, porque é um treinador sem qualquer experiência na primeira divisão. E há um aspecto que me pareceu interessante da entrevista do Frederico Varandas à RTP, entre muitos outros que ele teve nessa entrevista. Ele falou que o Sporting era uma equipa que, quando o projeto começou, demorava uma semana a conseguir concretizar uma aquisição à volta dos 3 milhões de euros. E hoje conseguia chegar facilmente aos 20 milhões de euros. Quem consegue isso em relação a jogadores, também conseguiria isso em relação a treinadores. É certo que no mercado internacional não vejo muitas soluções entre os treinadores livres para poder ser uma sucessão do Ruben Amorim, e atenção que sucessão até é demasiado duro para quem vem a seguir, ou seja, para ser o treinador escolhido para colmatar a saída do Ruben Amorim, mas creio que quando há hipótese de chegar a um treinador como o Graham Potter, com a ideia que o Graham Potter tem,
eu creio que não faz sentido estar a recorrer a um treinador que tem 0 jogos de Primeira Liga, 0 jogos de Segunda Liga e apenas 9 jogos de Liga 3, para além de 2 temporadas no Sub-23 do Sporting. Depois de fechado este capítulo, que é um capítulo, é exatamente um capítulo, porque provavelmente vamos ter muitos mais nos próximos dias, vamos passar para outro tema quente e surpreendente, que foi a entrega da Bola de Ouro, que aconteceu na segunda-feira em Paris. Quando tudo parecia certo que Vinícius Júnior do Real Madrid seria o vencedor, de repente há um volte de face que coloca Rodri, o cerebral médio do City e da seleção espanhola, como o vencedor da Bola de Ouro, para grande escândalo do Real Madrid, que inclusivamente não compareceu à cerimónia, tal foi o choque. Tomás, por muito que adores o Rodri, e acho que todos aqui adoramos, na verdade, sei que és algo crítico desta escolha de Rodri para receptor do prémio este ano, não é? Sim, sou bastante crítico e não por não adorar Rodri, é o melhor médio da atualidade sem qualquer sombra de dúvida, mas, e felizmente dissemos-lo aqui neste podcast na primeira temporada, Rodri seria um justíssimo vencedor da Bola de Ouro anterior, da última edição da Bola de Ouro. E o que é que aconteceu nessa Bola de Ouro? Rodri ficou em quinto lugar, tendo vencido a Premier League, a FA Cup, tendo vencido a Champions, a primeira da história do City, em que, por sinal, até foi o marcador do gol que deu o título ao City e, portanto, uma figura indiscutível dessa caminhada dos Citizens, de Pep Guardiola, sendo que ainda conseguiu vencer a Liga das Nações pela seleção espanhola, tendo sido o MVP dessa competição. E aí, os votantes da Bola de Ouro consideraram que Rodri foi o 5º melhor jogador do mundo. Nesta edição, de repente, passou para primeiro. Eu não entrei nos fatores subjetivos, ou seja, a qualidade de jogo de Rodri, que me pareceu ainda superior na tal época anterior. Não é que tenha estado mal, obviamente fez uma temporada fantástica. E não me parece propriamente escandaloso o prémio, atenção, nada disso. É aceitável, mas de facto não dá para compreender esta mudança tão drástica de critérios de um ano para o outro, e até se compararmos 2 ou 3 anos. Trago aqui para a discussão um jogador como Jorginho, que, enfim, tem muitos pontos de contacto com Rodri, obviamente. Jorginho foi campeão europeu pelo Chelsea e campeão europeu pela seleção italiana, sendo muito influente nos 2 troféus e não venceu a Bola de Ouro. Portanto, não dá para perceber muito bem como é que certos médios são valorizados e depois outros já não são. Enfim, não me parecia também que Vinícius Júnior fosse um vencedor imaculado. Para mim seria o jogador vencedor, não por ter feito uma época tremendamente superior aos restantes, mas porque me pareceu o jogador mais decisivo nos jogos grandes, sobretudo da Liga dos Campeões, e a meu ver seria o mais justo vencedor, até porque Rodri não teve o brilho, para mim, lá está, que teve na temporada anterior. E até há um fator que é curioso, é que Rodri sai ao intervalo na final do Europeu, o jogo em 0-0. Portanto, eu não quero entrar na legitimidade, digamos, desse prémio de melhor jogador do Europeu. Para mim, não sei sequer se esteve num top 3 da seleção espanhola, mas enfim, lá está, voltamos aos fatores de certa forma subjetivos, mas a importância de Rodri diria que acabou por ser diminuída no ano anterior e acrescentada nesta temporada. É muito difícil compreender os votantes deste prémio, até porque aqui temos Dani Carvajal, lá está, o 4º melhor jogador do mundo, e jogadores como Toni Kroos, que fez uma época fantástica, se calhar até superior à de Rodri, por sinal. Toni Kroos, Phil Foden, Florian Wirtz, por aí fora estão muito abaixo. Inacreditável. Cole Palmer nem nos 20 primeiros conseguiu estar, depois de ser uma das figuras da Premier League. Portanto, isto é preciso ter em conta que não é uma votação para o melhor jogador do mundo, é para o jogador que tem a melhor época em geral, mais pelas coisas coletivas do que propriamente pelas coisas individuais, por aquilo que faz com a bola, pela participação nos jogos. E até trago outra opinião que me parece muito injusta para os médios do passado. Falo de Xavi, falo de Iniesta, Busquets também, se quisermos. Sim. Li muitas opiniões de que era, de certa forma, uma recompensa, uma valorização para a figura do médio espanhol. Eu acho que é precisamente o oposto. O contrário. Porque se Rodri não tivesse vencido o europeu, não havia valorização nenhuma para o médio centro e para a figura do médio centro. Nenhuma.
Não, eu reforço claramente a ideia do Tomás. Eu acho que o prémio ao Rodri, e atenção, para mim não foi apanhado minimamente de surpresa em relação a esta atribuição final. Aliás, creio, e o Tomás até concordou comigo, que muito provavelmente o jogador estrela do vencedor do Campeonato da Europa, e nós estávamos a apontar no início do Campeonato da Europa para Rodri de um lado e Toni Kroos do outro, acabaria por vencer o prémio. Mas isto porque este prémio não tem ponta por onde se lhe pegue, e atenção, com todo o respeito, até porque houve uma alteração no representante português a nível da imprensa, que passou a ser o António Tadeia, ainda bem, saúde vivamente essa troca, e não é porque o António nos ouve habitualmente, é mesmo porque acho que faria todo sentido a troca que foi feita, e confesso que não sei ainda em quem é que o António votou. Normalmente isso depois é revelado, mas eu não tive curiosidade para ver, mas eu concordo com o Tomás. Apesar de achar desde julho que o Rodri iria ser o vencedor da bola de ouro, isto prende-se com a falta de critério que este prémio tem, e claramente com ideias absurdas como essa de homenagear o médio espanhol, porque este ano, como a Espanha foi campeã da Europa de futebol, é uma boa oportunidade para escolheres um médio que possa depois ser referência em relação aos outros. Concordo também inteiramente com o Tomás. E até, deixa-me só acrescentar, Rui, isto claro. muito bonito agora, mas daqui a 20 ou 30 anos, o que ninguém se lembra. Os simpatizantes do futebol vão ver é que Rodri, se calhar, foi melhor do que o Xavi, do que o Iniesta. E não foi. Porque tem a bola de ouro e os outros não têm. É exatamente isso. Isso eu concordo, e reparemos, não ao nosso caso, mas nós também trabalhamos nisto, mas a verdade é que se formos a olhar para jogadores que há 30, 40 anos ganharam a bola de ouro, nós, se fôssemos só a pensar nisso, pensávamos que estes jogadores já eram muito melhores que outros que não foram primeiros classificados em algumas situações. Eu relembro que, por causa de um jornalista português, que não era, obviamente, quem o António Tadeia sucedeu, o Eusébio não foi bola de ouro em 1966, quando, obviamente, só havia uma escolha possível para bola de ouro, até porque naquela altura o prémio há muitos critérios de simpatia também, claro, é normal que assim seja, mas depois é preciso atribuir a importância. Agora, que o Xavi e o Iniesta mereciam ter sido bolas de ouro, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas encontraram um período futebolístico que, infelizmente para eles, foi dominado por dois jogadores que são de outro mundo. Messi à frente de todos e Cristiano Ronaldo. Depois, na fase posterior, ainda sinto uma falta de critério ainda maior, porque há coisas que não têm feito minimamente sentido. E aquilo que está a ser premiado em relação ao Rodri é uma injustiça que foi feita com o Rodri a temporada passada, em que foi claramente o melhor jogador. Esta temporada, tal como o Tomás disse, eu não creio, independentemente de até ser o meu jogador espanhol preferido, mas isso não tem interesse para sempre aqui. Importante sublinhar, porque de repente parece que gostamos pouco de Rodri, quando exatamente, mas não, e eu sei exatamente aquilo que tu pensas, e nós durante o Europeu, principalmente durante o Europeu, nem sequer se coloca, e acho que era perceptível para todos, e foi perceptível até porque foi afirmativo, nós não deixamos absolutamente nada. O Rodri fez também um bom Europeu. O Rodri faz um bom Europeu. Não creio que tenha sido para o melhor jogador da prova. Tu tocas num ponto essencial. Será que o Rodri foi dos 3 melhores jogadores da seleção espanhola no Campeonato da Europa? Eu acho que não foi mesmo. Mas isto absolutamente nada contra o Rodri, bem pelo contrário. É que ainda conseguiu, houve jogadores que conseguiram estar num patamar acima do Rodri. E este prémio é um prémio anual. Eu acho que não faria sentido o Rodri ser o vencedor do prémio este ano, mas obrigatoriamente tinha sido o vencedor do prémio o ano passado. E nós tínhamos tocado também aqui neste assunto há um ano, quando falámos exatamente do mesmo prémio. Agora, em relação ao Vinícius Júnior, eu creio que já tinha havido um aviso que o público brasileiro não levou muito a sério. Eu creio que vocês devem ter visto essa capa da Placar, não é? Da Placar, que eu creio que é de junho, julho do ano passado, em que consultaram uma série de jornalistas que vieram a atribuir o prémio, e em que o Vinícius Júnior já perdia a bola de ouro. Lá está, e, dentro dos critérios de simpatia, não é o jogador mais fácil de gostar, convenhamos. Óbvio. Agora, aquilo que aconteceu durante muito tempo é que há prémios claramente que foram de simpatia, e há outros que foram de antipatia pura também, porque há jogadores que ficaram de fora do top 3 em algumas situações ao longo dos anos, que foi completamente absurda, e volto a frisar,
não atribuiria ao Rodri o prémio, mas desde junho e julho, e sobretudo em julho, disse aqui que o Rodri iria vencer este prémio, mas obviamente contra o meu pensamento e contra a minha vontade, mas porque já imaginava que iria existir este circo, e coloco obviamente o circo entre comas, de utilizarem o Rodri como a imagem do jogador espanhol que acabou por ser prejudicado ao longo da sua carreira por coincidir temporalmente com o Lionel Messi e com o Cristiano Ronaldo, porque aliás, se desse, e isto é um bocado em género de piada, porque se ainda fôssemos para eleger o melhor jogador do mundo, provavelmente o Lionel Messi ainda continuava a ganhar a prova. Sendo que não devemos demorar este muito, isto é convicção minha, a ter outro jogador espanhol a ganhar o prémio, porque o Lamine Yamal nos últimos meses, para mim, já é o melhor jogador do mundo. Sem dúvida, para mim também. É uma novidade que é o prémio com retroativos. Vamos agora em... Isso tem tudo a ver com o UEFA, convenhamos. Vamos agora em velocidade um bocadinho mais supersónica do que o costume, porque a atualidade assim obriga a passar pelos jogos desta jornada. Vou começar já pelo mais recente, pelo jogo do Futebol Clube do Porto, que fechou a jornada e de regresso até a um nível exibicional mais condizente com aquilo que tínhamos visto no início da era Vítor Bruno. Tomás, na Vila das Aves tivemos um super Samu com um hat-trick perfeito, que não é assim é bastante raro de ver, é verdade, mas essencialmente uma boa exibição coletiva do Porto. Sem dúvida, mais do que o resultado, que é, claro, excelente para o Futebol Clube do Porto, porque estava a precisar de uma vitória convincente e um resultado convincente, e isso aconteceu na Vila das Aves, mas acima de tudo parece-me fica um caminho alternativo que Vítor Bruno terá de considerar também como caminho principal, e temos de ter em conta que jogadores como Galeno, PP, Samu, muitas vezes vão jogar em simultâneo, e não há forma de que assim não seja no momento atual do Futebol Clube do Porto, pelo estatuto dos jogadores também, que são figuras importantes obviamente, mas a diferença de jogo, de pensamento no ataque do Porto foi claríssima, sem perder fatores que a equipa já tem mostrado noutras partidas, a ameaça exterior, aqui dada pelos laterais, a força de Samu dentro da área, um avançado claramente superior a praticamente todas as defesas do futebol português e vai continuar a marcar golos. Mas, e além da entrada de Tiago Jaló, que sobe o nível da construção do Porto, dá muita tranquilidade com bola, sai em condução, tem recursos no passe também, a forma como o Porto conseguiu ter um ponto de apoio no corredor central, com Namazo, exatamente, um jogador que não desequilibra propriamente, mas que segura a bola, consegue servir de apoio, consegue envolver a equipa, cai para combinações nos corredores laterais também. É uma vantagem para o discernimento, a calma com que o Porto ataca. E estás a fazer com isso um paralelismo tremendo com o jogo com o Hoffenheim, Tomás. Exatamente, ainda por cima na mesma semana temos dois cenários bem antagónicos, um Porto isso mesmo, de velocidade máxima e sem travões, e aqui um Porto se calhar com menos velocidade, também a teve, atenção, sem mas dúvida, a saber maniatar o adversário de outra forma, não só com a entrada de Namazo, mas também com a relação dos extremos de pé trocado, ou médios se preferirem, com a passagem dos laterais por fora. Isso foi particularmente visível. Que muda muito, exatamente. Foi particularmente visível no lado direito, com o pé esquerdo de Fábio Vieira e a passagem por fora de Martim Fernandes. Bom jogo, quer de um, quer de outro. E há um fator... 4 golos são a partir do corredor direito, mas é verdade. E Samu tem aproveitado muito isso para finalizar dentro da área. Há outro aspecto que pode parecer de menos importância, mas a meu ver não é, que é a colocação de PP à esquerda e não à direita, porque isto obriga PP a elaborar mais, a reter mais a bola, a procurar mais apoios no corredor central, sem perder a capacidade de acelerar o jogo, com critério também, por isso às vezes... Só que à direita, e isso viu-se muito diante do Hoffenheim, e já se tinha visto em jogos anteriores, mas remetendo ao jogo do Hoffenheim, fizeste a analogia perfeita entre os dois jogos, em relação ao jogo contra o Hoffenheim, vimos um PP que sempre que recebia a bola disparava. Força mais a verticalidade e precipita-se muito mais. Exatamente. Assim claro que é também uma ajuda para a equipa na gestão da posse de bola, claro, sem perder aquela individualidade que continua a ter. Não pode perder, isso mesmo. Lídia, em relação ao jogo, dizer que a vitória é inteiramente justa do Futebol Clube do Porto, nem sequer se colocou em causa. Salientar um aspecto que me parece importante, porque a Primeira Liga, se olharmos para aquilo que foi este fim de semana, e já não é novidade, os três grandes... fazendo as contas, 13
adversário zero. Isto está a mostrar aqui, em termos de competitivos, e eu e o Tomás já defendemos a nossa versão dos acontecimentos. Eu creio que precisa de haver, em algumas circunstâncias, por parte dos adversários, e nem estou a falar dos adversários desta semana, é olharem para aquilo que o Hoffenheim faz, que o Bodo Glimt faz, quando jogam contra equipas de outra dimensão. Ou seja, uma equipa que não queira atacar diante de um destes clubes acaba por ser torturada a partir do primeiro golo, e foi isso que se sentiu este fim de semana, independentemente do Famalicão ter colocado, principalmente na primeira parte, mais dificuldades ao Sporting para chegar com qualidade às zonas de finalização, mas depois o Sporting abriu a caixa de Pandora, mas aquilo que vimos do Rio Ave e do AVS em termos defensivos foi muito, 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 muito fraquinho. Agora, a verdade é que no jogo diante do AVS, o AVS até tentou fazer algo diferente do que alguns clubes têm feito diante do Futebol Clube do Porto, procurou uma pressão média-alta em 4-2-4 que não redundou em absolutamente nada, muito por mérito de algo que o Tomás disse, ter Neuan Pérez e Tiago Djaló na primeira fase de construção não é o mesmo que ter Zé Pedro com qualquer outro central na primeira fase de construção. A bola começa a sair redonda por parte do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto também parece cada vez mais capaz de trocar as saídas a 4 por saídas a 3, com grande variabilidade em quem é o jogador, se é no centro-direito ou no centro-esquerda, que cumpre a terceira posição da linha da primeira fase de construção. E sobretudo vimos algo que me pareceu importante. Se é certo que o AVS, até pelo preenchimento do corredor central, com o Lucas Piazon muitas vezes mais recuado, quando a equipa baixava o bloco, fechou um bocadinho o jogo interior ao Futebol Clube do Porto, a forma como o Futebol Clube do Porto arranjou combinações pelos corredores laterais, principalmente, tal como o Tomás dizia, entre o Fábio Vieira e o Martim Fernandes, para criar desequilíbrios pelo corredor direito e depois explorar o lado do segundo poste da equipa do AVS, com o Samu a impor-se facilmente a um Fernando Fonseca completamente desnorteado. Se olharmos para os minutos iniciais da partida, o Futebol Clube do Porto até começa pelo lado esquerdo, com o PP, com o Moura e com o Namaz a querem por ali e a criarem desequilíbrios sobre o Fernando Fonseca. Portanto, foi um jogo exterior da equipa do AVS muito fraco, muito falta de apoio também dos alas aos laterais, algo que o Vítor Campelos procurou corrigir ao intervalo, mas a verdade é que após o intervalo o Futebol Clube do Porto podia ter feito facilmente o 5-0, depois sim baixou o ritmo, permitiu que o AVS crescesse, mas manteve sempre o controlo sobre o jogo e depois chegou o 5-0 final. E deixa-me aqui sublinhar, porque é um jogador que já elogiei aqui inúmeras vezes, o Rodrigo Mora fez o seu primeiro golo pelo Futebol Clube do Porto em termos de campeonato nacional, mas convenhamos, quase todas as decisões que teve ao longo do jogo foram más. A verdade é que o Rodrigo Mora precisa também, se calhar, em alguns momentos, respirar um pouco mais, não sentir tanto a pressão do momento, não sentir tanta a pressão das bancadas, porque as bancadas querem que ele, de um momento para o outro, seja uma espécie de Giovanni Kenda na equipa do Futebol Clube do Porto. São jogadores de características completamente distintas e o Rodrigo Mora deve se preocupar mais em ser o próprio Rodrigo Mora, porque tem muito por onde explorar e não procurar ser outra coisa qualquer. Rui, pegaste aí no Benfica Rio Ave e vou exatamente por aí fora. Um jogo que também ficou 5-0, um jogo que também teve um hat-trick. Verdade, perfeito. Sim. Também foi, olha, se não sabia. E falava precisamente do Aktürkoğlu. Ia-te perguntar se temos neste momento um Aktürkoğlu melhor do que a Encomenda, ou também ajuda, como tu falaste, alguma incapacidade defensiva que algumas equipas têm demonstrado neste campeonato, onde parece-me que o nível médio está um bocadinho mais baixo do que em épocas anteriores. Está, mas repara numa coisa, não é despedir treinadores como o Gonçalo Garcia que vamos melhorar muito. Se em alguns casos eu já defendi o chicote psicológico, apesar de ser contra, mas em que faz sentido, no caso do Gonçalo Garcia não parece que faça sentido. Foi um treinador que trouxe algumas coisas interessantes para o futebol português, e sobretudo, por exemplo, no jogo diante do Futebol Clube do Porto, criou dificuldades na pressão do Futebol Clube do Porto, que curiosamente não vi muitas equipas portuguesas fazerem ao longo da temporada. Agora, em relação ao jogo do Benfica com o Rio Ave, foi um jogo absolutamente de sentido único para a baliza do Rio Ave. Ou seja, o Rio Ave não existiu com bola no meio-campo ofensivo, aliás chega à partida sem qualquer remate enquadrado e convenhamos que os desenquadrados, se tivessem ou não acontecido, era basicamente indiferente.
foi, creio que a equipa com menos ações em que tocou na bola dentro da área adversária até agora no campeonato. Peço desculpa se estiver com a informação errada, mas ouvia e lia durante o fim de semana, ou seja, o final de domingo e início de segunda-feira, mas sobretudo aquilo que vimos foi um Benfica claramente dominador e controlador durante todo o jogo, com boas movimentações, quer com bola, quer sem bola, e a dar uma resposta importante depois daquilo que foi o desnorte diante do Feyenoord. Mas mais do que o desnorte com o Feyenoord, eu creio que o Bruno Lage, mesmo com pouquíssimo tempo de treino pós-jogo diante do Feyenoord, aprendeu coisas interessantes diante do Feyenoord. Uma delas é a questão de ter desenhado em vários momentos um quadrado no meio campo, com o Oshens e o Kokshu mais recuados, e o Di Maria e o Kerem mais... Precisamente o que o Rio Ave apresentou a Roger Schmidt na época passada. Na época passada, portanto, na Luz, e não conseguiu este ano. Este jogo valida completamente mais. O lado estratega de Bruno Lage, até Claro pela pressão, com referências individuais, com o Carreiras mais fechado em muitos momentos, o Best a saltar no ala. Enfim, é um treinador que se opõe a Roger Schmidt nesse sentido e, para já, dúvida, com nota positiva. Oposição total. E salientar este aspecto, que eu ia salientar, mas o Tomás muito bem interrompeu-me, que é, ao contrário do que aconteceu diante do Feyenoord, que do meu ponto de vista, com alguma surpresa, o Benfica não recompôs linha de 5 em momento defensivo, diante do Rio Ave, houve essa preocupação por parte do Bruno Lage de ter a equipa preparada para defender com linha de 5. Só que como o Rio Ave não chegava ao último terço, muitas vezes desenhou um 4-3-2-1, com o Bess como interior esquerdo até muito aberto em várias circunstâncias, que foi muito interessante. Mas não deixar de sublinhar que, para além do hat-trick do Kerem, um bocadinho a imagem do Samu, com finalizações extremamente diferentes e extremamente interessantes em termos de qualidade definitória, a olhar para a equipa do Benfica e perceber que o Tomás Araújo foi decisivo nos 2 primeiros golos, na forma vertical como constrói e busca o corredor direito. No primeiro lance, combinação muito interessante entre o Di Maria e o Oshens, que sai de médio centro para médio ala direito, e cá está a tal dinâmica que nós vimos o Feyenoord. Até porque Di Maria abriu muito mais do que a Turkoglu, e isso convidava a Oshens a adiantar-se e romper. Sem dúvida nenhuma, e esse aspecto foi absolutamente determinante para o Benfica chegar ao primeiro golo. No segundo golo, novamente o Tomás a buscar o Oshens no corredor direito, a combinação com o Bá, e depois o movimento padrão, cada vez mais padrão do Di Maria, que é estar numa zona mais recuada e depois buscar o passe de ruptura, um passe de ruptura longo, e depois obviamente muito mérito do Kerem na forma como atacou a profundidade, mas depois obviamente também um verdadeiro desastre entre o Patrick William e o guarda-redes Missa, e depois o Benfica continuou na frente do jogo e acabou por chegar ao terceiro golo com grande naturalidade, mas aqui sublinhar a recuperação alta do Oshens, e depois a forma, depois de uma combinação com o Bá, volta a combinar com o Kokshu, e a forma como o Kokshu encontra as entrelinhas, vai buscar o Di Maria no centro-direita, que entra na área, e depois à segunda acaba por servir o golo ao Kerem. Na segunda parte, o Benfica baixou, obviamente, o ritmo, continuou por cima, e digo-te, com todo o respeito ao Rio Ave, que na maior parte de vocês sabe que é o meu clube de coração, o Rio Ave perdeu por 5-0, mas se tivesse perdido por 7 ou 8 não seria nenhum escândalo face àquilo que não fez no jogo da Luz. E mas, teve muitas dificuldades competitivas no estádio dos 3 grandes. E completamente, ao contrário da temporada passada. Conseguiu incomodar, e não tem sido o caso. Esta revolução de plantel do Rio Ave, muitas caras novas, não está a correr da melhor forma, sendo que o setor defensivo é demasiado frágil, a meu ver, para ter continuidade. Esqueceram-se, entre aspas, da renovação desse setor. No lado do Benfica, acima de tudo, fica esta ideia de que Bruno Lage já conseguiu criar uma solução tática que, enfim, será alternativa na maior parte do tempo, mas em muitos jogos será claramente a estrutura preferencial. Estou a pensar no Sporting, por exemplo, mas não só. Certíssimo. E esta relação à esquerda entre a Best como jogador profundo, focando o Aktürkoğlu mais no centro do terreno e podendo atacar as zonas de finalização, não só cria muita imprevisibilidade, como permite explorar o melhor de cada um destes jogadores. Depois no meio campo, desta vez não houve Florentino, talvez noutros jogos isso possa acontecer. A grande dúvida neste momento é como é que Bruno Lage pensa tirar melhor rendimento de Pavlidis. É verdade que em termos de movimentos é um jogador inteligente, mas começa a revelar uma falta de confiança gritante em vários momentos, sobretudo a finalizar, mas não só. Portanto, estou curioso para perceber como é que Bruno Lage vai gerir. De resto, a exibição praticamente imaculada do Benfica, com o rendimento recuperado de Kokshu em função do jogo com o Feyenoord, onde esteve apagão com o muito errático, exatamente. Também Auschwitz,
Best e Aktürkoğlu, e além disso os jogadores que saíram do banco também tiveram nota positiva. Já falámos aqui muito do Sporting, mas vamos também acabar esta ronda dos jogos pelo jogo de sábado. Tomás, do Sporting soube ser paciente num dos estádios onde se calhar é mais difícil jogar para os grandes nesta Primeira Liga. O Benfica já lá perdeu este ano, mas o Sporting soube dar a volta a aquela primeira parte sem golos, não é? Mesmo os jogos que são aparentemente difíceis para o Sporting acabam por ter um desnível considerável. O Sporting finalizou muitas vezes, entrou muito bem no jogo, também a conseguir apertar individualmente as referências de saída do Famalicão. O Gonçalo Inácio, por exemplo, somou várias antecipações em zonas subidas naqueles primeiros 15 minutos. Muitas marcações de trás para a frente do Nuno Santos, que infelizmente se lesionou e vai desfalcar o Sporting, mas de facto com a capacidade de Daniel Bragança, do próprio Gonçalo Inácio, de lançar as marcações profundas do ala esquerdo, e é assim mesmo que surge o primeiro golo anulado do Sporting. Esse golo marca um ponto de equilíbrio no jogo. O Famalicão conseguiu trabalhar mais a bola, manipular de outra forma a pressão do Sporting, e teve um jogador como Gustavo Sá entre linhas a sair da pressão que conseguiu alterar a dinâmica do jogo e voltou a estragar-se a partida para o Famalicão com a perda de Gustavo Sá, uma lesão ainda na primeira parte, e cada vez mais é um jogador completo, que faz de tudo. Verdade. Apoia a construção, consegue aparecer entre linhas, trabalha muito para a equipa defensivamente, mas também à procura dos espaços certos. É de facto um grande valor do futebol português, e acabou por tirar muito ao jogo ligado do Famalicão, que estava a existir a certa altura da primeira parte. Depois o jogo voltou a cair para o Sporting e os golos foram surgindo com alguma naturalidade, porque a equipa não só conseguiu trabalhar os movimentos de profundidade à esquerda, também conseguiu, e na segunda parte, com o Famalicão já a baixar mais os extremos, até formando uma linha de 6 por vezes, conseguir surpreender no corredor central. Há uma desmarcação do Morita no primeiro golo, e jogou mais à direita do que o normal, do que acontece com o Yulmans, devido à presença de Daniel Bragança. Mas o lance de Kenda, Morita e Gyökeres é absolutamente espetacular. Exatamente, toda e a movimentação do lance para surpreender no corredor central. Sem dúvida. E também o critério de Giovanni Kenda, que viria a ser uma das figuras desta partida. Completamente. E além disso, individualmente, com Pote ainda a recuperar os índices físicos e competitivos com que estava antes da lesão. Há duas figuras que estão a ser absolutamente tremendas, e Gyökeres, nesta temporada, mais até a trabalhar como ponta de lança dentro da área, com de rotação, à procura da finalização, a superar os centrais em espaços mais reduzidos, a contribuir diretamente para a vitória do Sporting, e aquele que está a ser para mim o melhor jogador da Liga, Trincão, quase decisivo em todos os campos, em vários momentos, individualmente, pela capacidade de condução, pela relação que consegue criar também com Giovanni Kenda ou com Jenny Catamo, enfim, mas não só. Por isso acho que está a ser um fenómeno de consistência Francisco Trincão, e é curioso porque já esteve no outro lado da moeda. Completamente, aliás há um ano estava no outro lado da moeda, mas deixa-me reforçar esta ideia do Tomás. É óbvio que o Gyökeres e o Samu são jogadores que são protagonistas desta liga, porque vão marcar muitos golos e são avançados muito completos, avançados que não vão ficar infelizmente em Portugal muito mais tempo. É óbvio que o impacto que o Kerem tem trazido à equipa do Benfica é absolutamente indiscutível, e do meu ponto de vista está a ser, para além dos dois avançados, obviamente, o segundo melhor jogador do campeonato, mas até ao momento, para mim, de forma indiscutível, o melhor jogador do campeonato é o Francisco Trincão, e não vou ficar nada surpreendido com o que vai acontecer, mas ficaria muito surpreendido num país normal que o Francisco Trincão não fosse titular nos jogos da seleção, pelo menos num deles, em novembro, porque a meritocracia também faz falta. Rui, ainda sobre o jogo, não sei se queres avançar mais uma coisa. Eu ia-te questionar, que é esta aparente serenidade do Sporting perante toda e qualquer dificuldade. Se calhar é uma das coisas que vai sentir mais falta de Ruben Amorim deste ano. Sim, e isso vai ser irrepetível caso o Ruben vá, porque é aquilo que nós dizíamos no início. Pode surgir um treinador com uma estrutura similar, pode surgir um treinador com algumas ideias do Ruben muito, muito similares, mas a confiança que o Ruben tem sobre os jogadores, na própria qualidade nos jogadores, eu nunca senti em momento nenhum do jogo, mesmo naquela fase em que o Tomás disse muito bem, em que o Famalicão durante 20, 25 minutos conseguiu contrariar a equipa do Sporting, eu nunca senti que o Sporting não ia vencer o jogo.
e então a partir do momento do 1-0 a diferença foi claramente estabelecida. Volto a frisar também um jogador que o Tomás enunciou, que foi o Gonçalo Inácio. Eu acho que o Gonçalo Inácio mereceu ter completado a exibição com o 0-3, porque a primeira parte dele foi absolutamente indomável, e para quem ainda tem dúvidas que o Gonçalo Inácio é forte nos duelos, que é um jogador com uma capacidade de deslocação também fora do comum, ficou dada a resposta na primeira parte, em que abafou muitas vezes sozinho, mas dentro, obviamente, de um coletivo muito bem gizado, abafou completamente as saídas da equipa do Famalicão desde trás, e até quando procurou um jogo mais longo, que do meu ponto de vista não faz muito sentido face aos jogadores que tem. Depois também destacar, tal como me pareceu importante, que foi a questão do Morita e do Daniel Bragança terem jogado juntos como titulares e o Ullmann ter ficado no banco, provavelmente num jogo em que muita gente diria que a dimensão física do Ullmann seria absolutamente determinante, e o Ullmann, para além de ter outras coisas, e aliás ter uma coisa que é mais interessante que a sua dimensão física, que é a sua dimensão cerebral, a verdade é que o Morita e o Daniel Bragança ocuparam e muito bem, e vão ocupar mais vezes quando assim for necessário, a dupla de médio centro. Depois a nota final é que eu creio que o Nuno Santos acaba por ter mais uma injustiça tremenda na sua carreira, é a terceira lesão grave, parecia já estar afastado deste patamar de lesões chatas, independentemente de ter alguns problemas físicos ao longo da temporada. Creio que o Nuno Santos se lesiona no melhor momento da sua carreira, foi um jogador que evoluiu muito, quer o Tomás, na questão dos cruzamentos sempre o elogiamos, apesar de um ou outro momento ter alguma precipitação na decisão, mas houve um aspecto, e o Tomás e eu também já o tínhamos salientado ao longo desta temporada, em que ele estava a melhorar consideravelmente, que era a capacidade de ligar através do passe com zona de finalização. Melhorou muito desde a última época. Verdade, e é uma pena que nesta fase da carreira, quase se quiseres a namorar um lugar na seleção que teria existido se não fosse o atual selecionador nacional a comandar os destinos da seleção, provavelmente ter aqui condenado, não a sua carreira, obviamente, porque tem muito tempo para recuperar, mas possivelmente a chegada a um estatuto de internacional lá, que eu creio que justificaria, independentemente de poder ser num jogo particular e não num jogo oficial, ou num jogo de Campeonato da Europa ou de Campeonato do Mundo, onde já tem mais dificuldades em enquadrá-lo numa lista final. E agora, para o Sporting, é o momento em que Maxi Araújo terá que assumir a posição. No entanto, volto a frisar que quando o Nuno Santos saiu, quem entrou foi o Jenny Catamo para o lugar, mas o Jenny Catamo à direita é uma coisa, o Jenny Catamo à esquerda, independentemente de tudo aquilo que ele se esforça para dar, é outra, e a partir da direita está na origem do terceiro golo da equipa do Sporting, e haverá Mateus Reis para os jogos de maior grau de dificuldade, à semelhança do que acontecia em temporadas anteriores. Mas creio que chega agora o momento certo para o Maxi Araújo dar o salto qualitativo, porque qualidade não lhe falta, mas sobretudo ter continuidade a jogar como ala esquerdo, e pode oferecer coisas diferentes daquilo que o Nuno Santos oferece. Em algumas coisas não é tão forte, noutras coisas é claramente superior. Neste episódio, por constrangimentos de tempo e também da própria atualidade, não vamos ter as nossas rúbricas, elas voltarão a seu tempo, e por isso é assim que fechamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi de João Luís Amorim. Muito obrigado a todos por nos acompanharem, não só a malta do Nazaré, mas todos. Não só a malta do Nazaré. E até para a semana. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?